Boa tarde! Boa tarde, pessoal, tudo beleza? Estamos hoje num novo horário, ao vivo aqui com vocês. Tudo beleza, Gilvânia? Oi, Gustavo. Hoje com uma convidada tão especial quanto os convidados anteriores, né? E fiquem atentos que teremos muitos mais, logo logo. Estamos aguardando aí a Lívia Itaboraí entrar. Para quem ainda não conhece a Lívia, não sabem o que estão perdendo. Ei, Pamela, tudo beleza? Então, hoje nós vamos falar de canto, vamos falar de música, vamos falar de dança, né? É óbvio que vamos falar de dança, mas a Lívia, ela é cantora, uma cantora sensacional, com uma formação que tem muito a ver também com as danças de salão, com as danças populares, né? E por isso também o convite para ela dividir essa live aqui conosco. E aproveitando, né, que amanhã a gente inicia um curso muito legal, um curso muito especial que eu adoro, né, ministrar, que é o curso de música para quem dança. Em que consiste esse curso? Vou explicar um pouquinho agora, depois vou dar mais detalhes também, mas é um curso onde a gente trabalha os conceitos da música diretamente aplicados às necessidades de quem dança. Ou seja, não são os conceitos para o músico, são os conceitos de forma palatável, de forma a ajudar quem gosta de dançar, seja de forma profissional, seja de forma, né, simplesmente por lazer, por diversão, mas você que gosta de dançar, é fundamental que entenda um mínimo dos conceitos da música para que você possa entender melhor a música, aguçar os seus ouvidos aí para a música e com isso poder dançar melhor, poder tirar proveito das nuances da música, poder tirar proveito de, enfim, poder dançar com mais musicalidade também. Nós vamos entender, inclusive, o que é esse conceito de musicalidade, né? Fato é que quem dança, escutando bem a música, quem é musical ao dançar, consegue não somente ter mais prazer ao praticar a dança, mas também dança melhor, e quem aprecia essa pessoa, que entende de música ao dançar, com certeza, isso a gente o tempo inteiro, com certeza vai gostar muito mais, né, de quem dança dessa forma. A gente tem a Lívia aí chegando. Ei, Lívia, seja muito bem-vinda. Ei, gente, tudo bem? Boa Tudo tarde, já quase bem? boa noite, né? Para todos. E que linda essa fala sua introdutória. Eu acho que vai ser super positivo para quem está vendo a gente essa abordagem de ambos os lados, né? Onde a gente entende o corpo, a audição e todos os sentidos aí voltados para um objetivo que é esse desenvolvimento melhor, tanto da dança quanto do canto, enfim, eu acho que isso é complementar. É isso aí. Então, Lívia, em primeiro lugar, queria agradecer muito você ter disponibilizado o seu tempo, né, para estar aqui conosco. Queria que você começasse se apresentando um pouquinho mais aí para as pessoas, né? Eu já conheço um pouco do seu trabalho, obviamente, sei que você é uma cantora fenomenal, né? Sei um pouco da sua formação, já adiantei um pouquinho aqui para as pessoas que a sua formação se cruza, né? A sua trajetória profissional se cruza um pouco aí com as danças populares, com as danças de salão, com as músicas que são utilizadas para dançar as danças de salão, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, por favor. Bacana. Bom, eu sou a Lívia Itaboraí, eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Volta Redonda, e a minha primeira faculdade foi biologia, então essas questões do corpo, de movimento, são coisas que eu também sou apaixonada desde sempre. E cresci numa família onde meu avô era músico, ele tocava violão, a minha mãe também toca violão. Eu acho importante falar isso, porque quando um gosto é estimulado desde a infância, ou passa por esses lugares da família,
ele cresce de uma forma mais emocional. Eu acho que ele cresce com uma ênfase maior, assim. Então, eu tenho esse meu avô e minha mãe tocando violão. Eu comecei a cantar aos 16 anos, eu comecei a compor também em festivais, coloquei várias músicas aí nos festivais do Brasil, da canção. E a escolha real pela música veio quando eu tinha 18 anos, que eu participei da prova do Palácio das Artes para fazer canto erudito. Então, eu tinha já pensado na ideia de não continuar a faculdade de biologia, eu não estava me encontrando ali. E então comecei a fazer canto erudito no Palácio das Artes. E depois de um ano eu fiz a prova da UENG de música, de licenciatura em música. E foi uma alegria essa universidade na minha vida. Eu acho que veio de encontro mesmo a algumas escolhas. E daí por diante, assim, fatos que marcaram a carreira foi a participação no The Voice Brasil. Em 2014, eu fui do time do cantor Daniel. Então, eu acho que ali a noção que eu tive de palco, de apresentação, a dimensão da responsabilidade de cantar algo de uma forma mais focada, assim, veio ali. E depois eu concluí a universidade, fiz um curso na Argentina, um aperfeiçoamento. Morei um tempo também na Suíça, o que me deu uma bagagem boa, assim, de entender como que as relações entre música, né, mesmo você não tendo a mesma língua que eles, como que isso acontecia. Então foi uma experiência excelente. E na Argentina eu conheci o tango, que aí entra mais dentro do que a gente fala, assim, que é essa correlação da música com o corpo, né? Toda vez que eu falava, eu vou para a Argentina estudar tango, a primeira coisa que vinha era: você vai dançar? Você vai parar de cantar agora? E os professores dentro da universidade falavam que o canto era uma música para se dançar, assim como o início do choro, o início dos ritmos, tanto afro-brasileiros quanto os ritmos mais dançantes, assim, a polca, que eram todos uma base, que são todos uma base importante dentro da dança de salão, pelo menos. Todos esses ritmos, eles vêm aliados com a forma de tocar essa música. Então, a música ela tinha que obedecer também uma logística possível aí para os bailarinos. Então, eu Que acho que legal. essa ideia é muito intrínseca, né, da música e da dança. Então, eu me apaixonei, foi por aí, assim. Que legal, que legal. Então, eu não sabia, né, que você tinha começado estudando biologia. É legal porque eu comecei pela engenharia mecânica, né? Acabei me Tá vendo? formando como engenheiro mecânico, mas nunca trabalhei com engenharia mecânica. Eu achei legal você falando aí, né, da biologia, essa relação com o corpo, né? E a engenharia mecânica e a relação com o movimento, né? As pessoas acham que está tão Olha que legal. distante, mas o movimento, a dança é pura física, é pura mecânica, né? Então eu Com certeza. utilizo muito, assim, as pessoas acham que não, é muito longe e tal, mas eu utilizo muita coisa. Eu sempre fui apaixonado pela área de exatas, pela física, e continuo sendo, né, trabalhando com dança. Então me formei como engenheiro mecânico, mas depois me dediquei somente à dança, né? Fiz minha formação toda em dança também, viajando muito, enfim, muito na Argentina também, países da Europa e etc. E uma coisa legal que eu achei de você falando também, de quando você estava na Suíça, né, apesar de serem idiomas diferentes, né, é muito bonito, né, a gente pensar que quando a gente fala de uma linguagem artística, a gente consegue se entender, independente se o idioma falado é diferente, o idioma verbal é diferente, independente, né, se a cultura é diferente, mas quando a gente fala a língua do canto, a língua da música, a língua da dança, né, a gente consegue se comunicar e às vezes de uma maneira até mais eficiente. É sensorial, não é racional, mas até mais eficiente. Eu tive um momento, por exemplo, que eu não me esqueço, que eu estava num festival de tango numa cidade do litoral da Espanha chamada Sitges, perto de Barcelona. E ali, numa madrugada, após as aulas, todos os festivais do festival, tinha uma milonga. Uma milonga é um baile de tango, né, na beira da praia, na verdade, assim, na areia, praticamente, o que já era lindo, assim, o sol nascendo. E
Durante uma meia hora eu dancei com uma russa, com uma espanhola, com uma francesa, com uma tailandesa, se não me engano, ou seja, pessoas com culturas e idiomas completamente diferentes do meu, e a gente se comunicou de maneira perfeita ali através do idioma chamado tango, né? Então a gente conseguiu se entender, se comunicar e às vezes até de uma maneira mais, às vezes não, de uma maneira até mais gostosa do que se a gente estivesse conversando ali, né? Então é muito legal isso, pensar na linguagem das artes como algo universal mesmo, né? E me conta, essa questão do... Você falou que você teve uma formação no canto erudito, né? E também, claro, no canto popular. Me fala um pouquinho desse trânsito, né? É muito distante o canto erudito do canto popular. As pessoas têm... Quando eu dou aula, por exemplo, de história das danças de salão, a gente fala sobre isso, né? Sobre a origem das músicas populares, das danças populares, o que é uma dança popular, o que é uma música popular. As pessoas têm a tendência de pensar que o erudito é muito mais complexo, muito mais difícil do que o popular. Se a gente pega, por exemplo, uma partitura de um choro, de um chorinho, a gente vai ver que ela é tão complexa quanto, ou até mais, do que uma música erudita, né? Fala um pouquinho disso pra gente, assim, do que você viveu transitando aí entre o canto erudito e o popular. É uma coisa interessante isso, porque quando eu estudava, a gente estuda uma época, né? Então a gente tem Uhum, florescimentos de movimentos em várias épocas, e esses florescimentos eles se dão em cada tempo com uma particularidade. Então, quando eu estudava o canto erudito, eu via que além de ser muito distante do meu entendimento, eu sou uma pessoa muito ligada ao cotidiano e à minha temporalidade, assim. Eu adoro uhum, história, adoro entender o que aconteceu, porque eu acho que é fundamental para a análise do presente, mas eu sou muito do hoje, né? E quando eu vi o canto erudito, eu achava que era uma ideia e uma linguagem de um tempo que ainda não tinham muitas pesquisas sobre voz, assim, isso bem dentro da música. E que eles tinham outros recursos, eles não tinham amplificação, não tinham microfone. Então, dentro uhum, daquela época, dentro daquele espaço, com aquele contexto, a música feita era incrível e ela desabrochava a partir de várias questões que às vezes hoje em dia a gente não tem tanto, né? Então, quando eu estudei, uhum, eu acho que para a gente entender a base do canto, a gente entender a base de pesquisas e movimento e o desenvolver disso ao longo do tempo é fundamental. Mas eu achava assim que a minha voz, ela, eu tinha formado muito uma musculatura para cantar música brasileira. Então, às vezes, quando era para colocar ela e fazer algumas coisas assim, eu achava aquilo tão assim sem uso, assim, como que eu vou usar isso? A não ser que eu seja uma cantora de. Então, assim, uhum, apesar de amar ter estudado essa época, a minha predileção pela uhum. música, pela música popular, ela vem dessa minha análise. Mas o que não deixa de ter uma beleza e ter, eles seguiam normas, regras, assim como a dança, né, o balé clássico, eu acho que também seguem normas e regras estipuladas naquele tempo, e aonde a contemporaneidade, a ideia de um estudo, por exemplo, de Nietzsche, a filosofia, a psicologia, ela vem abrindo lugares que se refletem também na música depois de um tempo, né? Assim, por exemplo, Uhum. aí veio a música contemporânea, veio no Brasil, por exemplo, a gente vive uma era de timbres. Se você me falar assim, a voz da cantora de rádio, lá da década de 30, 40, no Brasil, era uma voz muito mais potente, mais bem colocada, que é muito diferente de um timbre, por exemplo, de uma Tulipa Ruiz, de uma Maluma Galhães, de uma Ana Sim, Vitória, que sim, elas têm o microfone, elas têm isso tudo, que lá naquela época do rádio, então eu tinha que desenvolver outros atributos a sim. partir da questão de cada tempo. Então É eu muito ligo legal ver muito como essas questões técnicas, né, todas influenciaram, né, na forma de cantar. As pessoas às vezes não têm essa noção. Mas eu te interrompi, vamos lá, continua.
Não, mas é exatamente isso, assim, que eu queria falar. Que o canto erudito ele foi bom para dimensionar um lugar no espaço, mas a gente está falando assim de uma Europa, a gente está falando de Aham, um, né? Assim como se eu falo de musicais, eu estou falando de um belting, eu estou falando de uma técnica que é mais comumente usada, né, nos Estados Unidos, enfim, ou que foi desenvolvida lá. Então, todas as influências que a gente traz, tanto para o nosso canto, talvez e para as danças populares, ela vem muito de um espaço, de um tempo, de uma cultura específicos. Então, tentar compreender esse lugar e ter a vivência no corpo disso ajuda a compreender e entender talvez o que foi feito na época. Mas sem deixar de aham. lembrar que a gente também vive, né, numa época, eu brinco muito que as igrejas dos Estados Unidos, aquelas catedrais imensas, né, a crescente população americana que estava entrando dentro desse luteranismo, dentro dessas atividades onde a religião ela segurava muito essa base, desenvolveu uma técnica de cantar, um jeito de colocar a voz que já tinha em conta a reverberação dos espaços onde se cantava. Então, isso Aham. influenciou para hoje a gente ver uma técnica, por exemplo, de uma Mariah Carey, de uma Whitney Houston, e falar, uau, que técnica, que... mas aquilo tudo teve um desenvolvimento muito local e Sim, sim. apropriado, né, para aquilo. Não, isso é maravilhoso, assim, cai de encontro exatamente no que eu prego nos cursos que eu dou de coreografia, de dança, enfim, para despertar as pessoas para a necessidade de conhecer a história, né? De conhecer, né, de onde, por que que a gente faz o movimento dessa forma, de onde que isso veio. Não é porque o professor disse que tem que ser com a perna flexionada e pronto, né? Tem todo um porquê que vem dessas origens, né? E é muito Com legal, certeza. assim, isso está em toda a área de conhecimento, né? Você tem que entender como que tudo evoluiu para chegar até onde nós estamos, né? E Exatamente. também saber, como a gente está trabalhando com arte, saber que a gente não está reinventando a roda, né? Que os que vieram antes de nós já fizeram, né? Tudo que nós estamos fazendo, o que a gente pode fazer é reler, refazer do nosso jeito, né? Que fazer o novo é é impossível, talvez. Então, ter essa humildade, essa compreensão é maravilhoso. E bate também com o que você falou, que eu achei muito legal, né? Dessa sua relação familiar com a arte, com o canto, com a música. Isso faz com que a gente tenha, né? A minha escola, a Mimulus, esse ano a gente está fazendo 30 anos, ela surgiu com os meus pais, que não eram da área da dança, eram apaixonados pela dança, e aí chegaram na dança como lazer, como diversão, e isso acabou se tornando profissão, né? Assim como foi para mim também. Então, assim, você ter essa relação, né, do que você faz, da sua profissão, com esse lado familiar também, é o que você diz, faz com que a gente tenha um apego, um cuidado, um carinho, né, uma fidelidade com o fazer, que é muito mais. Enfim, nos traz, eu acho, uma responsabilidade muito maior também. Né? Você ia falar Te alguma coisa? interrompendo, é um pouquinho Uhum. assim, porque eu acho que vem de complemento com isso. Para todo mundo que está vendo a gente agora e que às vezes não dança, não canta e quer conhecer a Mimos, quer fazer uma aula de canto, eu acho que um fator muito importante é que esses desenvolvimentos, assim, no que tange ao corpo, são descobertas muito únicas, né? Então, cada um vai ter uma experiência com o seu corpo, com a sua voz. Então, essa ideia de pesquisar, de buscar, de trabalhar, é uma libertação e uma busca muito interna. Eu tenho um Uhum. escritor que ele fala assim: o bom escritor é o bom leitor. E eu falo Aham. que o bom cantor é o bom ouvinte. Ou seja, e talvez para o dançarino, assim, é alguém que veja os movimentos das pessoas, tenha essa ideia e queira experimentar no próprio corpo essas sensações. Então, é essa liberdade que você pode dar a si mesmo, de experimentar esses lugares e conhecer e buscar, é que te torna grande, assim. Eu acho que, e até Sim. melhor no que você faz, a sua capacidade de observação, de entender o discurso do outro, de onde que ele está vindo, o que Aham. ele pode acrescentar,
então eu acho que isso conversa. Quando eu falo da minha mãe, do meu avô, eu falo assim, eles faziam de uma forma bem precária, nunca estudaram, nunca levaram a música a sério, mas já quando eu percebi que a dança e a música, no meu caso o canto, né, era extremamente precioso para o que eu queria dentro das minhas relações, aí eu dei um passo a mais do que ele. Eu acho que quem está ouvindo a gente deve ter filhos. Eu vi passando aí a mãe da Raquel, que é uma bailarina que estava no Prix de Lucene, assim, concorrendo, maravilhosa. Foi minha Que aluna de lindo. canto. E Ó, aí, assim, mas a importância, a base que eu acho que a mãe e os seus pais também devem ter te dado, dão aham. essas flores Sim. no caminho, né? Sim. E você falou aí, né, da importância para quem canta, né, de escutar e da importância, né, de olhar, de observar. É uma das coisas que eu mais recomendo também para os meus alunos, para quem, enfim, queira desenvolver a sua dança, né, é ir para os lugares e olhar, apreciar, né? Às vezes é um olhar que nem passa pelo racional, de olhar o outro dançando, como que ele faz o movimento, deixa eu entender, deixa eu reproduzir. Não, é um olhar só de ir deixando, né, entrar aquela essência. Às vezes, um ano depois, você faz um movimento e você sente, é aquilo que eu vi um ano atrás aquela pessoa fazendo. Então, eu acho fundamental assim, a pessoa fazer aula, mas olhar. Só que tem que saber para quem olhar, né? É igual Exatamente. cantar, não é para ficar escutando qualquer um, tem que saber escutar quem canta bem, né? E você falou assim das pessoas que para né, experimentar o canto, a dança. Eu sempre gosto de frisar assim, né, que quando a gente fala de canto e dança, por exemplo, quando a pessoa vai fazer aula, muitas vezes aqueles mais tímidos, né? E eu demorei muito para chegar na dança por isso. Eu falava que eu não gostava, mas na verdade é porque eu morria de vergonha, né? Então, assim, porque quando você vai fazer uma aula dessa, é diferente de uma aula de matemática, que você não está exposto. Você pode fazer uma aula de matemática ali durante meses, anos, a não ser na hora da prova, que não vai dar. Mas durante a aula, você pode não estar entendendo nada que ninguém percebe, né? Mas numa aula de canto, numa aula de dança, né? Não tem como enganar. Então, isso é que eu acho que amedronta um pouco as pessoas. E é legal sempre dizer, eu repito isso sempre, assim, não fiquem com medo, né? Quem quer fazer canto, quem quer fazer dança, né? Não se preocupe, o erro faz parte, o errar é gostoso e, na verdade, é você descobrir que o erro, na verdade, é só uma nova possibilidade que surgiu. Se você, de repente, sabe lidar com aquele erro ali, você transforma aquilo em algo maravilhoso ali para o que você está cantando, para o que você tá dançando, né? Então, eu acho que o canto e a dança estão muito relacionados. Quando eu falo disso, eu me lembro sempre de um professor que é o Hernani Maleta. Você conhece o Hernani? Hernani, ele é Sim. ótimo. Hernani, enfim, eu tenho um carinho muito especial por ele, já deu muitas aulas lá na Mimos, já fez preparação de voz da companhia para espetáculos que a gente usava voz também. E ele, uma das teorias dele, né, que é o trabalho de doutorado dele e tudo mais, assim, só muito simplificadamente, ele diz o seguinte, por exemplo, se a pessoa é desafinada para cantar, não adianta você ficar insistindo ali no canto, para ela afinar, para ela corrigir, porque ela vai bloqueando, ela vai criando um bloqueio. Então ele usa uma Com técnica certeza. maravilhosa, que é distrair, entre aspas, o corpo da pessoa, a percepção da pessoa, com outra coisa. Então ele coloca, por exemplo, a pessoa para dançar. Então, o foco passa a ser no movimento, na dança, e ela acaba cantando melhor, porque ela esquece, né? Ela tira aquela preocupação de ter que afinar, e ela acaba naturalmente afinando. E eu percebo que com a dança é mais ou menos a mesma coisa. Às vezes, se a pessoa está fora do ritmo, ela não está conseguindo fazer o movimento, quanto mais você insiste na técnica, mais ela vai travando, mais ela vai bloqueando. Então, se você, né, desvia o foco, por exemplo, para o canto, para a música, para outros, né, outras manifestações, ela acaba fazendo o movimento, né, ela acaba naturalmente melhorando no movimento. Então, sempre que falo em canto e dança, eu sempre me lembro do Hernani Maleta. Maravilhoso. Eu fiz umas anotações assim para nossa conversa de hoje.
tô meio caxiazinha, sabe? Aí quando a pessoa fala fazer uma live, faz um post, põe minha foto, eu falo, meu Deus do céu. Aí eu montei até um salão de beleza aqui em casa para já ficar assim Oh, que apresentável. maravilha, que maravilha. E Mas é aproveitando, esse então, essa cuidado, né? live, divulgue aí, já que você está falando isso, divulgue para os seus conhecidos, porque quem não está podendo nos assistir ao vivo agora, amanhã ela já vai estar no nosso canal do YouTube. Todas as nossas lives vão pro dia, no dia seguinte vão para o canal da Mimos Escola de Dança no YouTube. Então elas ficam lá registradas. Então esse salão de beleza, tudo que você se preparou, não foi só para agora, vai ficar Não lá foi em para a vão. posteridade. Vai ficar lá para a posteridade. Eu agradeço toda essa preocupação para estar aqui comigo. Que Você acha que eu isso, é também não me uma preparei todo alegria. para estar aqui com você? Na verdade, é muito legal. E isso, se a gente estiver no palco, com as danças e na hora de cantar, eu falo muito com os meus alunos isso, que o palco é o lugar sagrado, né? Esse espaço aqui nosso online agora, ele às vezes é muito deturpado, porque a gente posta tudo, a gente posta comida, a gente posta coisa, mas ele é um canal de contato, de uma rede de conhecimento muito importante, onde a gente eu me arrumo como se fosse o meu palco, né? Assim, por Sim, mais que sem às vezes eu dúvida. faça uma live na cozinha, uma live mais descontraída, eu nunca deixo esse canal virar uma banalidade, né? Eu acho que isso é Uhum. importante. E bom, sobre aquele assunto que você falou anteriormente, sobre a música, né, vindo para às vezes desviar uma dificuldade, eu já entro em alguns conceitos até um pouco algumas dicas que eu dou para quem está nos assistindo e vai nos assistir Maravilha. sobre como a música pode de fato ajudar um bailarino ou como que essa ideia da música está vindo corroborar para a dança e assim eu acho que você também deve ter algumas ideias sobre a dança. Mas a música na dança, eu vejo que ela está muito ligada com o tempo. Então, talvez o checkmate da questão seria parecer fluida essa nossa relação com o tempo. E como agora eu tenho estudado Que filosofia, eu legal. estou vendo que essa frase ela vai reverberar em outros lugares, né? Agora o tempo de Aham. quarentena e a gente dentro de casa, a gente tem que fluir nos espaços da casa, a gente tem que entender as várias funções de uma cozinha, a gente vai entendendo a função a partir do tempo e como que a gente flui através de espaço e tempo. Você falou da física, né? Quando da sua Aham. profissão aí, a física ela mostra isso pra gente, ela mostra que o trabalho, né? Aquele símbolo lá do trabalho tem muito a ver com isso. A ideia de deslocamento sobre o tempo, que Einstein usava muito. Então, eu vejo que tanto na música quanto na dança, essa forma de fluir através da nossa relação com a métrica, com o ritmo, com a repetição, que horas repetir, qual informação que a gente Uhum. está passando dentro desse tempo, é muito importante. Inclusive, que o tempo ele pode ser o nosso parceiro, o nosso aliado, ou às vezes ele pode ser o nosso inimigo. Então depende Uhum. como que a gente vai trabalhar Lidar com nesse ele. deslocamento através dele. Então, É. eu pego muito a espiral de Swannick para falar um pouco também sobre essas nossas relações, que às vezes o nosso centro, a ideia que a gente tem como um todo dentro, vou citar a dança, apesar de eu não conhecer tanto, às vezes eu tenho um Uhum. objetivo de dançar muito bem, ou cantar muito bem. E aí, primeiro, a gente tem a primeira base da espiral, que são as materialidades. Coisa que a gente pode trabalhar com. A gente vai trabalhar com o ritmo, vai entender a música, vai entender o compasso, vai entender os passos, o que, que a gente vai fazer, entender a corporealidade, né? O que, que a gente tem de recurso. A gente vai trabalhar mais com a parte inferior, com a parte superior, Uhum. né? Essas coisas bem materiais mesmo dessa primeira instância. A Sim. partir disso, a gente vai fluindo para outras regiões de desenvolvimento, aonde a gente vai pensar na expressividade, né? Então, agora que eu já canto com o ritmo e com a letra certa, eu vou pensar na expressividade, vou pensar na minha articulação, vou pensar na colocação dessa voz, vou pensar nos ressonadores, o que, que eu posso usar. Passando isso, eu vou pensar na forma. Então, às vezes, numa mesma música, eu já trabalhei a materialidade, a expressividade, e eu vou para a forma. Então, assim, o que, que eu vou usar? Eu vou usar de que forma esse movimento? Em quais movimentos eu vou encaixar esse lugar da música? Enfim.
E por cima, lá no final da espiral, quando a gente sente que a gente vai completar um ciclo para, enfim, apresentar, né, na hora da prova de matemática, quando a gente vai no vamos ver, há o valor. Então, a gente vai já pegar tudo isso que a gente construiu e pensar assim, por que que eu fiz isso e o que que eu quero expressar com isso? Que eu acho que dentro da música e da dança é o que a gente chama de conexão com outro ser humano. Eu falo que tem uma Sim. linha invisível no palco, que é entre público e plateia, e a gente fica nervoso, a gente fica com medo, a gente quer cantar, mas a gente, ai meu Deus do céu, o que que eles estão pensando, o que que eles vão achar de mim? E a gente se sente ridículo a primeira vez fazendo, né? Eles acham ridículo. Aham. E depois não. Depois, quando a gente quebra essa linha, a gente vê que o outro ser humano que está do lado de lá da tela, que está do lado de lá do palco, é igual a gente, passou pelas mesmas coisas. Eu lembro da felicidade que eu tinha no Facebook de ver aquelas, no Orkut, de ver aquelas comunidades, tipo assim, pessoas que gostam de pão com manteiga e Nescau. Aí assim, eu Aham. As falava, coisas gente, mais tanta estranhas. gente. Mas isso Aham. conecta. Então, eu acho que a Uhum. arte ela tem um pouco disso. Assim. Esse último grau, então, que às vezes a gente acha que é o primeiro, que está lá embaixo, mas você Uhum. precisa passar por todos esses para você entender. Eu acho que é esse grau Legal. da conectividade, do valor que aquilo vai ter para quem está assistindo e para quem está fazendo, que é um valor mais do que monetário, simbólico, né? Assim, do que aquilo vai Uhum. trazer quando eu assisto a sua dança, a sua expressividade, como que isso vai conectar nós dois, assim. Eu acho que, bom, era o Aham. que eu tinha mais ou menos pincelado para falar de Nossa, maravilhoso. dessas técnicas. Maravilhoso. E olha, vamos combinar, de repente a gente. Porque você estava falando aí, né? Você falou muito de analogias, né? Ou seja, você começou falando de analogias aí da filosofia, de conceitos da música, do canto, com a vida cotidiana. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Coincidentemente, um curso que eu vou dar nesse novo canal que a gente tem agora, que é o Mimulus Digital, um curso que vai vir nas próximas semanas, é o de criatividade, liderança, e que eu trabalho como que funcionam os conceitos de comunicação, liderança, tomada de decisão, planejamento estratégico, criatividade, enfim, na dança, né, principalmente nas danças a dois, que o tempo inteiro você está conectado com o outro, e essa conexão não é somente o que você falou, né, entre você no palco e a plateia, mas você está conectado com um parceiro ali, né, um par, e conectado com um terceiro que está te assistindo, independente se você está no palco ou não, você está num baile e as pessoas estão ali te olhando. Então, como que se dá essa conexão? Como que se dá essa liderança, já que um conduz o outro ali na dança de salão? Esse planejamento estratégico na hora de dançar, a quantidade de tomada de decisões que você tem que, né, trabalhar ali durante esse momento. Enfim, então eu faço essas analogias todas com, né, como que funciona na dança, nas artes, e como que isso é da mesma forma, é fundamental no nosso dia a dia, é fundamental no nosso trabalho, independente de que área de conhecimento você esteja trabalhando. Então, já deixo aí o convite para a gente dividir um curso desse. O que você acha? Por Né? favor, nossa, vai ser lindo. Vamos bater um papo, vamos ver depois separado, assim, porque eu achei maravilhoso, assim, essas analogias que você fez. Isso é muito lindo. E você estava falando, quando você estava falando da sua formação na Argentina, só mudando um pouquinho, mas depois você pode continuar com esse assunto se você quiser. Tem no universo do tango, né? Tem algo que numa determinada época funcionava assim, hoje já não é mais dessa forma, né? Mas teve um momento na história do tango em que o cantor reinou. Né, o cantor de tango, a cantora de tango, enfim, a época de Gardel, que era o grande astro aí mundial, né? E naquela época, durante algum tempo, né, dizia-se que o tango cantado ele não era para se dançar, o tango cantado ele era para se apreciar, né, o cantor. Hoje isso não acontece mais, mas eu achava super bonito isso, assim, esse respeito ao cantor. Quando o cantor começava a cantar, então as pessoas paravam e elas iam apreciar o cantor. Quando não tinha o canto, então eles iriam dançar. Pode falar, você ficou ansiosa aí? Não, eu adorei, porque eu estava pensando umas coisas, eu falava assim, eu queria falar com ele sobre a dificuldade que eu tive de colocar voz
às vezes eu pegava músicas instrumentais do tango para treinar aqui no Brasil, porque como a gente não tem muito músico aqui argentino que faça os marcatos que são típicos do tango, aí para eu cantar, às Uhum. vezes eu pegava uma música instrumental, só, né, Ah, só um instrumento, e tentava colocar a voz em cima. É impossível essa relação. Então eu aham. percebi que realmente a música cantada dentro do tango, eu estou aqui com violão, eu vou fazer só um exemplo, que é, por exemplo, a gente tem um tango que é Malena. Malena canta el tango como nenhuma. Então ela tem muito essa que são espaços que eles são muito da dança, que é para mudar o Aham. passo, para voltar, para articular. Aham. Algumas canções cantadas a gente consegue dançar, mas a maioria não. Por quê? O canto ele é muito falado, o tango ele é muito falado. Então eu vou Corrientes 348 segundo piso ascensor. Eu não vou fazer Corrientes 348 segundo. Uhum. Eu vou estender. E aí eu comecei a Uhum. ver que durante as milongas, e eu fui convidada para cantar em algumas milongas, e Que eu via que, legal. primeiro, era o DJ, a pessoa que colocava, ou a banda tocando ao vivo, era uma coisa. Uhum. Aí todo mundo dançava. Aí quando eu subia no palco, todo mundo sentava de novo. Aí eu ficava meio triste, eu falava. Aí que eu entendi que é justamente essa ideia, porque a música Aham. cantada, a marcação, ela fica a título do cantor, não do Sim. instrumento, né? E Aham. então essa correlação é muito, muito interessante. Inclusive as Uhum. letras são as letras super profundas, porque se a pessoa estiver dançando e começar a parar para pensar, ela chora, ela não vai dar conta Aham. de conciliar as duas. Exatamente, exatamente. Tem um livro que fala dessas fases assim do tango, que analisa as letras do tango e que é maravilhoso assim, né? Né, as razões. Aí vem toda a questão histórica que a gente falou antes, né? Da saudade da terra natal, a questão da mulher, enfim, é muito, muito curioso. Isso é tema para uma outra live. Mas eu achei Com maravilhoso certeza, só de você dando tango, os né? exemplos aí. Aliás, daqui a pouquinho você cantou um pouquinho aí, eu já falei, não, continua, continua. Daqui a pouquinho você vai cantar uma música pra gente, não vai? Pelo Eu menos uma, não canto, vai? canto, canto Beleza. Então, sim. ó, esperem, Que aguardem aí, tá bom. bom? Alguém tinha perguntado Beleza. antes aí se vai ficar no nosso canal do YouTube. Eu até respondi aqui sim, né? Eu tinha falado antes, vai ficar sim no nosso canal do YouTube. Mas na hora que você estava cantando aí, dando esses exemplos, né, da música para dançar, da música com o canto, enfim, envolve exatamente esses conceitos que eu acho fundamentais assim para quem dança, né, que nunca estudou música, ou mesmo que estudou música. Eu acho legal que porque eu estudei música, o mínimo necessário para fazer o meu trabalho com dança. Então eu não sou um profundo conhecedor, eu não sou um músico, eu não tenho essa formação. Mas eu estudei muitos dos conceitos da música, mas trazendo diretamente para as necessidades de quem dança, né? E, é, e eu vejo que até para o músico fazer essa tradução, né? O músico que dança, o cantor que dança também, quando ele tem essa tradução, ou seja, como é que eu me utilizo do conceito de dinâmica, de ritmo, tempos, contratempos, frases musicais, musicalidade, etc., diretamente aplicados à minha dança, né? Como que muda? Então, é isso que a gente vai tratar nesse curso que começa amanhã. Aliás, quem não puder assistir o curso ao vivo, que ele acontece às 19 horas pelo Zoom, né, vão ser 3 aulas, 3 terças-feiras, esse curso ele fica disponibilizado para os alunos durante uma semana. Cada aula fica disponibilizada durante uma semana. Então, o pessoal que tiver interesse, poxa, mas amanhã às 7 horas eu não posso, pode se inscrever, porque aí essa aula, mesmo você não assistindo ela amanhã ao vivo, ela vai estar disponível depois. Então, só aproveitei para fazer minha propaganda aí, tá bom? Adoro. Inclusive, eu falo que eu fiquei muito surpresa. Eu conheci a Mímulos de outras amigas que eu tenho, que são bailarinas, dançarinas, Legal. e pessoas e meus alunos que também faziam aula de dança. Mas quando eu fui ver o material de vocês, entrei, né, nos links, nos sites, nas páginas, eu fiquei impressionada com a quantidade de material de qualidade disponível e do grau de informação que você leva para os seus alunos. Então, assim, uma grata surpresa
porque o mercado ele é muito competitivo. Mas eu acho que tem coisas que são no nível mercadológico e tem coisas que são para o nível do engrandecimento do ser humano, assim, em Aham, que eu vejo que são coisas básicas que às vezes poderiam estar num site, numa coisa, e que às vezes não estão, mas eles oferecem uhum. modelos, cores, tudo diferente, mas às vezes uma informação de qualidade, uma forma de Sim, trazer o sim. aluno assim com consciência, né, corporal e Aham. dando informações super importantes. Parabéns, então, para vocês todos da Obrigado. Mimos. Obrigado. Parabéns, fiquei muito feliz. A gente busca privilegiar, antes de mais nada, enfim, a qualidade do que a gente leva para os nossos alunos, do que a gente leva para as pessoas de uma maneira geral, né? Aqui, agora, por exemplo. Tanto é que não é à toa que você está aqui, é exatamente porque a gente conhecia a qualidade do seu trabalho, né? Então, a Mimos, ela tem esse diferencial, além da gente ter sido pioneiro no ensino das danças de salão aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a gente preza por isso, assim, pela qualidade e, ao mesmo tempo, para que essa qualidade do que a gente leva para as pessoas não priorize a técnica, mas priorize o bem-estar das pessoas, que a dança chegue para as pessoas, a dança, a música, como forma de levar o bem-estar, os benefícios que a dança pode levar para essa pessoa. A técnica vai junto, né? Mas não é o principal, a exigência técnica, é a técnica trabalhada para que ela possa ser revertida em prazer, né? Independente da pessoa estar fazendo aula ali conosco com objetivo profissional ou só pelo lazer, né? Então a técnica ela chega, mas ela chega de maneira lúdica. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Eu trouxe também, a partir da sua fala anterior, assim, eu busquei algumas questões que eu acho que estão bem presentes no canto, no ensino do canto, e também e que a música podem. é, eu estou vendo o pessoal aqui comentando, acho super bacana. Assim, obrigada a todos que estão presentes com a gente. E Uhum. que é algumas questões sobre as propriedades do som. Eu acho assim, eu Legal. queria falar desse ponto que é bem musical e a gente estuda a fundo, e que eu acho que vocês também, e que ele se desdobra em vários pontos que ajudam a tanto o cantor quanto o dançarino. Por exemplo, o som ele pode ser longo ou ele pode ser curto, né? Um som longo, pá, um som curto, pá. Então, o movimento também ele pode ser longo ou ele pode Uhum. ser curto. Eu vejo no hip hop agora uma coisa que o pessoal dança trazendo um movimento forte, rápido. Isso, o que é forte e rápido? A batida do digital lá. Sim. Então, o movimento, ele acompanha um pouco. Então, ele tem também algumas características do som que eu acho que motivam as formas do dançar, assim. Então, uma das propriedades que eu coloquei é essa, de um som longo, a gente pode ter um movimento numa expressividade mais longa e um movimento curto. Outra propriedade do som é o som agudo ou o som mais grave. Eu vejo pelos Uhum. solos de bailarinos, ou às vezes quando entra um instrumento mais agudo, uma performance, né, voltada mais para as partes superiores do corpo e outras inferiores. O meu estudo de conclusão de curso da música foi justamente esse ponto de engate entre a música e a dança. Foi curioso Que eu me legal. dar conta disso a partir da nossa entrevista, porque eu via justamente se o movimento ele carrega impressão de gênero dentro do samba. Então, por exemplo, eu coloquei stick figures, que são aqueles pauzinhos dançando, que não dá para você saber se é homem ou se é mulher, o bonequinho. E Aham. aí, na verdade, eu coloquei sensores de movimento no corpo de bailarinos homens e bailarinas mulheres e coloquei um samba para eles dançarem de partido alto e falei para eles e capturei a imagem deles dançando e depois eu qualifiquei essas imagens dentro de um estudo e coloquei para 40 pessoas assistirem e falarem se eles achavam que aquele bonequinho era homem ou era mulher, para Legal. ver se o movimento ele carrega traços de gênero. E a resposta foi sim, com certeza mais voltado para a parte, né, das cadeiras aqui da mulher, enfim, onde que a gente carrega também dentro de cada ponto do corpo essa expressividade. E isso é muito sugerido pela música. Então, quando eu coloco essas propriedades do som aqui, são coisas que eu acho que a gente às vezes liga muito
para trazer para o corpo. Outra propriedade do som importante é o forte e o fraco. Eu acho que a gente tem movimentos mais expressivos, que são dentro desse... E aqueles mais reclusos, né? Onde são gestos menores. Enfim, eu fiquei pensando em modelos da dança para falar sobre isso, mas eu acho que você vai poder falar muito mais. Isso é maravilhoso. Não, isso é maravilhoso. Inclusive, assim, já está me despertando para várias coisas que eu não tinha me despertado, eu não tinha lembrado de falar no curso que vai iniciar amanhã. Então, assim, está sendo fundamental essa live. Eu estou anotando um tanto de coisa aqui que eu já vou mudar o meu PowerPoint em função disso, tá bom? Vai enriquecer muito. Muito obrigado. Que bom, que bom que Muito deu obrigado. certo. É maravilhoso isso. Então, algumas palavras que eu acho que podem impulsionar os alunos e as pessoas que estão vendo essa live a estética, né? Tanto na dança quanto no canto, eu acho que configuram coisas legais. A imaginação e a criatividade, elas são próprias do ser humano. Então, se a gente consegue colocar isso dentro da expressividade, daquelas formas que eu falei lá do Swannick, né? Na espiral, dentro da materialidade, se a gente, né, coloca essas questões. A intuição, a dança, ela às vezes também passa por lugares como o canto que são meio intuitivos, né? Eu vou, aquele ímpeto, e a coisa acontece, às vezes dentro de um improviso, dentro de uma coisa. As impressões, a integração, ou seja, eu integrar um ou mais elementos desse dentro de um solo, por exemplo. A tradição, eu acho que é isso que conta muito, por exemplo, nas músicas populares, quando você fala que trabalha com música tradicional, às vezes danças típicas, né? O próprio forró, por exemplo, ele tem um jeito... Eu vi uma entrevista da Mariana Aidar, que é uma cantora, e ela dança muito forró. Ela tem uma casa em Caraíva, então é aquela coisa. E ela falou assim, eu quis gravar um disco só de forró, porque já estava tão dentro do meu corpo que eu precisava soltar isso. Então, assim, esse lugar da música passar pelo corpo para depois sair em forma de canção, ele é importantíssimo para quem quer cantar algum estilo dançável, né? Eu acho que é... Muito legal. Bom, e a imitação. Foram algumas palavras que eu fui pegando nos textos que eu li, que às vezes a voz, ela se dá por imitação. Às vezes a gente ouve um cantor bonito cantar e quer colocar a voz nesse lugar porque acha bonito. Que é aquilo que a gente viu dos exemplos, né? Que a gente vai ver para configurar uma estética nossa. Então, eu acho que tudo isso influencia nessa liberdade de criação lá na frente, tanto da dança quanto da música. Nossa, que maravilha, viu? Eu estou amando essa live aqui, o tanto que eu estou aprendendo, o tanto que eu estou apreciando. Nós vamos ter que conversar muito mais, viu? A Neide perguntou, falou, fala um pouquinho mais do curso de musicalidade. Ô, Neide, eu já falei bastante, né? Aqui, o que eu puder te acrescentar, estou à disposição, faça contato direto comigo lá pelo nosso Instagram. Tem as informações todas, tem um link aí no nosso Instagram para você se inscrever. O curso começa amanhã, são últimas vagas, então corre lá para você se inscrever. E a gente estava falando, antes de você cantar, só uma informação aqui que eu não posso deixar de esquecer. Que eu não posso deixar de lembrar. Na quarta-feira é o Dia Internacional da Dança, comemora-se o Dia Internacional da Dança. E essa semana a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, eles estão com uma programação especial pela semana, né, do Dia Internacional da Dança. Aí. Então, de segunda a sexta, cada dia tem um professor convidado para dar uma aula pelo Instagram deles, uma live, né? E eu tive a honra de ser um desses professores. Então, eu já trabalhei, já coreografei para a companhia do Teatro Bolshoi 2 vezes. E eles me convidaram, então, a aula de amanhã vai ser comigo. Hoje eles já tiveram uma aula. Quem quiser, está postado aí no nosso Instagram também, tem a programação da semana toda e fala da minha live de amanhã, vai ser às 14 horas. Então, essa live de amanhã é também assim o meu presente para as pessoas pelo Dia Internacional da Dança. Então, fiquem atentos aí, amanhã às 14 horas, não no Instagram da Mimulus, no Instagram da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, ok? Depois, eles já me autorizaram, ela vai ser postada no nosso canal do YouTube, então vai estar disponível lá para vocês também, né? Lívia, o pessoal está ansioso aí, eles falaram, canta isso, canta aquilo. Então, vamos lá, dá para você cantar para a gente um pouquinho, por favor?
Dá sim, deixa eu ver se eu consigo só chegar aqui para trás, microfones, para não reverberar. E bom, vou E cantar. olha, Será que eu canto um eu falei com tango? a Lívia, não sei se ela já estava preparada ou não, mas foi às 5h20, a live começou às 5h30. Às 5h20 que eu mandei uma mensagem para ela, Lívia, esqueci de te falar, será que você não cantaria para gente, né? Eu não sei se eu peguei ela de surpresa ou não, mas eu acho que ela já tava meio que preparada lá, né? Aí ela falou, sim, claro, vou preparar aqui e vamos em frente. Então, eu queria já de antemão agradecer muitíssimo. Vamos lá, é com você. Obrigada, gente. Ó, eu vou cantar uma música, assim, também não foi nada planejado, como o Gilmar falou, ele me enviou 5h20, então eu é porque já trabalho aqui no escritório com violão, com câmera, gravando som para aluno o tempo inteiro. E aproveito também para fazer uma propaganda. Eu fui aprovada pela BDMG Cultural para fazer um projeto com aulas de canto, e Que esse legal. trabalho que foi o Canto e Expressividade foi aprovado e vai ser disponibilizado no site deles a partir do dia 30 de maio. Então, são 3 videoaulas que eu preparei. Para quem quer começar a cantar, quem gosta dessa ideia, elas vão estar disponíveis lá gratuitamente. Então, para quem acha que pode ser interessante também desenvolver a voz, e com certeza vou fazer as aulas da Mimulus aí sobre expressividade, sobre essas questões todas que eu quero trabalhar também no meu corpo. Então foi uma ótima troca, viu? Que Obrigada pelo maravilha. Olha convite. só, alguém tinha pedido, ele falou, a Lívia canta, o Jomar dança. Eu não sei dançar sozinho, eu só sei dançar com uma parceira. Eu dançando Entendi. sozinho, eu sou um desastre. E nessa quarentena, eu não tenho uma parceira, infelizmente, aqui comigo. Eu tenho a minha esposa, que dança só por diversão. E então eu não me preparei para dançar aqui para vocês. Mas eu não tinha pensado nessa ideia. Eu acho que seria super legal a gente fazer uma live, né? Uma hora que eu tiver com uma parceira, para a gente poder fazer assim. Você canta, né? Você toca e eu danço de cá. Eu acho que vai ser super legal. Vamos fazer isso? Vamos combinar mais para Maravilhoso. Eu já frente? vou Vamos pegar um lá? tango cantável. Vamos, pode Aliás, contar fiquem comigo. atentos aí ao Instagram da Mimos Companhia de Dança, porque é separado, né? O Instagram da escola, o Instagram da companhia, assim como o canal do YouTube da escola e da companhia. Entrem lá no nosso Instagram, vai estar aí nos próximos dias, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, uma reedição com bailarinos da companhia dançando, né? Separados. Como que é dançar separado, né? Uma coreografia que originalmente era feita, né, com o par. Ele está sendo editado ainda, eu não vou dar mais detalhes, mas eu acho que vai ficar maravilhoso. Fiquem atentos ao Instagram da companhia. É com você, Lívia, vai lá. Ah, obrigada. A música que eu escolhi para fazer hoje é uma música. Eu estou usando meu tempo agora de quarentena para estudar muito filosofia. Então, é uma música. E falar sobre esse lugar lá da pirâmide, que é a conexão, né? Que sozinho a gente está percebendo que a gente não é muita coisa. Então, que juntos e conectando no sentido real disso é importante. E como vocês são da dança, do movimento, essa música ela fala: tudo que move é sagrado. Então, é um ódio aos bailarinos aí também. E é esse trabalho. Ela se chama Amor de Índio. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir teu calor e ser tudo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. E para acabar, né? Sim, todo amor
é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Maravilhoso, maravilhoso. Eu só nunca tinha passado por essa experiência. Olha que engraçado, né? O que esses tempos de quarentena fazem com a gente. De escutar uma música linda como essa, com você cantando assim maravilhosamente. Estou aqui arrepiado, de verdade, tá? E não poder fazer nada, porque qualquer barulhinho que eu fizesse aqui ia atrapalhar, né? Ou seja, eu fiquei procurando aqui, não tem como fechar o meu microfone, né? Eu não, nem sei se tem, eu vou tentar descobrir, porque eu fiquei com vontade de cantarolar, de fazer, né? E aí não podia, eu fiquei me segurando aqui, difícil isso, nunca tinha passado por essa experiência. Interessante essa observação. Olha, Lívia, maravilhoso, maravilhoso. Eu estou vendo aqui, muito sinceramente, o retorno, né? Eu já venho fazendo várias lives aí nesse período. O retorno das pessoas, os comentários e tudo mais, o quanto eles estão gostando. Tá? Eu acho que vai ser uma das lives de maior sucesso ali no YouTube. Pessoal, divulguem aí para os conhecidos de vocês, para eles entrarem lá no nosso canal, para poder apreciar aí essa pessoa imperdível. E aí eu falo, não é essa cantora, essa pessoa imperdível que é a Lívia, viu? Eu já conhecia, né, profissionalmente, mas agora eu estou conhecendo aqui pessoalmente, entre aspas, né, virtualmente. Né? E estou realmente encantado, viu, Lívia? Parabéns, parabéns por todo o seu conhecimento, parabéns por todo o seu talento, né? Se você quiser, a gente já está chegando aí nos minutinhos finais, se você quiser fazer alguma consideração final, por favor. Ah, Jomar, eu só queria agradecer mesmo. É a primeira live que eu sou convidada é, formalmente, né? Porque as outras é assim, Lívia, aparece aí 7h30 e canta pra gente. Mas eu fico muito feliz de poder contribuir minimamente com Minimamente, não, minha maximamente. trajetória. Maximamente. Com essa trajetória de estudos dentro da música, porque eu sou apaixonada pela expressividade em todas as suas formas, e você, como um interlocutor e como proponente, tanto da Mimulus, tanto da companhia, como dançarino, também me fez sentir muito à vontade e conduzindo a conversa de uma forma super afetuosa e trabalhando com o que às vezes eu poderia contribuir, me fez sentir super à vontade aqui. Então eu agradeço aos 45 aí, as pessoas que ficaram, porque às vezes muitas vão e voltam, mas obrigada para quem pegou o discurso desde o início. E qualquer dúvida, podem contar comigo, podem me procurar também. Eu posso passar indicações do que eu pesquisei. E, Jomar, mais uma vez, obrigada e me deixou ficar mais sua fã ainda do que eu já era vendo os vídeos. Obrigada. E essa audiência que a gente teve também, né, nesse período de milhões de lives por aí afora e muita concorrência, né, eu acho que nós estouramos aí o Ibope das lives. Tá? Que legal, muito bom. Pessoal, aguardo vocês amanhã nessa live com o Bolshoi, nessa aula lá que eu vou dar para o Bolshoi, e mais tarde, às 19 horas, no curso de música. Quem não puder estar às 19 horas pode se inscrever para desfrutar depois conosco aí dessa aula e de outras iniciativas, tá bom? Foi um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma vez, Lívia, e pelas suas anotações aí que você mostrou, eu acho que deve ter faltado falar muita coisa, não faltou não? Então, eu fiquei curioso. Eu fiquei falando assim, deixa eu falar menos para ela falar mais do que está anotado lá, que eu estou super curioso. Mas então, essa também é uma técnica que a gente usa no palco, né? A gente tem que gerar expectativa no público para que eles queiram ver mais, né? Então, fica aqui, ó, guarde essas anotações aqui e o pessoal que está assistindo, vamos lá. Entra aí no nosso Instagram, bota uma mensagem, né? Quero mais a Lívia Itaboraí aí conosco, que aí a gente vai desfrutar do restante das anotações dela aí, que eu tenho certeza que tem muito mais coisa legal. Um grande beijo, um prazer enorme estar aqui com você.
Tá bom? Obrigada, Jomar. Até a próxima, Até a então. próxima, é isso aí, até a próxima. Um grande beijo, pessoal, muito obrigado, viu?